Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Olá amigos, como estão? Tranquilos? Hoje estou aqui para falar sobre o tema da história, feudalismo feudalista. O feudalismo teve início com as invasões germânicas dos bárbaros no início do século V sobre o Império Romano do Ocidente, Europa. As características gerais do feudalismo são poder descentralizado nas mãos dos senhores feudais, economia baseada na agricultura e na utilização do trabalho dos servos. Agora vamos para as imagens. Modo de organização social e político baseado nas relações servo-contratuais. Tem suas origens na decadência do Império Romano e predominou na Europa durante a Idade Média. A exemplo dos gregos, chamavam de bárbaros a todos aqueles que não tinham seus costumes e que não falavam sua língua. Entre esses povos estavam os germanos, cujas invasões provocariam a destruturização do Império Romano do Ocidente. No Império Romano, a constante expansão dos territórios e a exploração de mão de obra escrava configuraram as bases de uma rica economia. Contudo, a partir do século III, esse sistema passou a mostrar seus primeiros sinais de colapso, no momento em que autoridades não conseguiam ampliar a quantidade de trabalhadores disponíveis. A crise do escravismo abriu caminho para transformações que revirariam a realidade econômica romana. Os senhores feudais tinham a posse legal da terra, poder político, militar, jurídico e religioso. Alta nobreza são os reis, os duques, os condes e o clero. Pequena nobreza são os barões e os simples cavaleiros. Como essa era uma classe privilegiada, eles exploravam ao máximo os servos e da classe inferior. O sucerano protegia o vassalo de forma militar e jurídica. Tinha o direito de apossar do feudo caso o vassalo morresse sem herdeiros. Podia também impedir o casamento do vassalo com uma pessoa que lhe fosse infiel. O vassalo devia prestar ao sucerano serviço militar, libertá-lo caso fosse aprisionado por inimigos e etc. Mas o vassalo não era um servo. A relação vassalo-sucerano era um pacto militar. A sociedade feudal era dividida, ou seja, diferentes grupos sociais. Os três principais eram: a nobreza eram os grandes proprietários de terras que também se dedicavam ao serviço militar. Havia os senhores feudais, o único proprietário do feudo. Ele exercia a justiça sobre todos os que viviam sob sua proteção e interferia na vida pessoal das famílias servis. 2. O clero. O clero era constituído por membros da Igreja Católica e era formada pelo alto clero e baixo clero. Alto dirigia a igreja, administrava suas próprias propriedades agrárias e tinha grande influência política e ideológica. O clero era muito rico a partir do momento em que passou a receber doações dos católicos. Em terceiro lugar, ficam os servos. Eles eram a maioria da população camponesa. Eram os trabalhadores que sustentavam a estrutura feudal e não homens livres. Eles produziam alimentos, roupas e outros tipos de coisas. Eram presos ao senhor feudal. Além dessas três classes, havia alguns escravos, os vilões, que eram homens livres que trabalhavam para os senhores feudais, mas não eram presos à terra. Havia também os ministeriais, que administravam os feudos em nome do proprietário. Havia também uma população formada por pequenos mercadores e artesãos. A igreja era a grande proprietária de terras, por isso sempre foi interferir nas relações sérvias. Pregava que a existência de senhores e servos era normal uma sociedade cristã. Pregava também que a infidelidade e rebeldia eram pecados mortais. Os poderes jurídico, econômico e político concentravam-se nas mãos dos senhores feudais, donos de lotes de terras ou feudos. Opa, eu sou o Mano Léo. Mano, Jack. Mano Felipe. Nossa, aqui tá muito na... E aí, mano, Rodrigo, tá ligado? Valeu, louco. Mano Gabriel da Paz. Olá amigos, como estão? Tranquilos? Suave. Olá amigos, como estão? Tranquilos? Porra, velho, você acha que não vai dar pra ver ali na porta? Você tem problema? Eu mostrou que eu tô saindo.